Uma vez o Senhor Jesus disse, em Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso me faz lembrar de José, que enfrentou a inveja dos seus irmãos por causa do sonho que ele teve e porque os seus irmãos se sentiram enciumados pelo trato que o seu pai tinha com ele, a ponto de pensar em tentarem matá-lo. Venderam José para os mercadores como escravo. Ele foi levado ao Egito, foi comprado, foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, foi acusado injustamente, foi preso, condenado à morte. Mas Deus criou uma situação que fez com que ele saísse de lá, de escravo preso a governador do Egito. Agora veio uma fome tão grande sobre a terra que o destino quis que os seus irmãos, os mesmos que o venderam, fosse até o Egito depois de 10 anos. Não reconheceram porque ele estava totalmente diferente, mudado fisicamente. E José, ao vê-los, reconheceu. E quando José se revelou aos seus irmãos, os seus irmãos pensaram, agora que ele é o governador, ele vai matar a gente, ele vai fazer com a gente pior do que fizemos com ele. Mas para a surpresa dos irmãos, José não guardou mágoa, porque o nome já diz a palavra mágoa, uma água má, uma água ruim. José perdoou os seus irmãos. E aqui em Gênesis capítulo 50, no versículo 20, olha o que José falou para os seus irmãos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos, e assim os consolou e lhes falou ao coração. José manteve o coração limpo, ajudou os seus irmãos, se reconciliou com eles, trouxe eles para perto, construiu pontes e não barreiras. E é isso que Deus quer de nós. Muitas bênçãos que Deus tem para liberar para a nossa vida depende do nosso coração estar limpo. Antes de encerrar, quero contar uma história também de 2 irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um rio. E certa vez eles brigaram. Começaram com um pequeno mal-entendido e de repente uma briga tão grande com palavras seguidas de semanas sem se falarem. Numa manhã bem cedo, o irmão mais velho ouviu batidas na porta e quando ele foi abrir era um carpinteiro com uma caixa de ferramentas procurando por trabalho. O irmão imediatamente veio a ideia e disse, eu tenho um trabalho para você. Está vendo aquela fazenda lá do outro lado do rio? É do meu irmão. Quero que você construa uma cerca bem alta para que eu não precise mais vê-lo. Entendo a situação, disse o carpinteiro. Eu vou fazer assim. Farei o trabalho que vai deixar o senhor satisfeito. Aí o fazendeiro foi para a cidade, deixou o carpinteiro trabalhando. E horas depois, no final do dia, quando o carpinteiro voltou, ele não acreditou no que ele estava vendo. E ele ficou furioso, seus olhos não podiam acreditar. Não havia cerca nenhuma. No lugar da cerca que ele havia pedido para construir, o carpinteiro construiu uma ponte que ligava a fazenda dele
ao outro lado do riacho, que era a fazenda do irmão. E quando ele ia brigar com o carpinteiro, ele olhou para o outro lado, aquela ponte, ele viu seu irmão correndo em direção a ele de braços abertos. E o irmão disse para ele: que atitude bela você teve em construir essa ponte. E eles correram, se abraçaram e, emocionados, se reconciliaram. E chamaram o carpinteiro para ficar mais um pouco, mas o carpinteiro já estava arrumando suas coisas para ir embora. Ele disse: não, espere, fique mais um tempo com a gente aqui. E o carpinteiro disse: não, eu tenho muitos outros projetos para fazer, tenho muitas outras pontes para construir. Adoraria ficar, mas não dá. Tem outras pontes, tem muita gente precisando de ponte, gente. Quem sabe Deus está querendo que você hoje construa uma ponte, se reconcilie com alguém. Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, um amigo. Entenda isso. Veja a atitude de José. Os limpos de coração verão a Deus. Medita nessa palavra. Quem sabe era tudo que você estava precisando hoje para que uma grande resposta chegasse até você. Que o Eterno te abençoe. Shalom, graça e paz, em nome do Senhor Jesus.